por muito tempo eu medi o meu talento em número. Em número de seguidor, em número de curtida, em número de inscrito. Coisas que eu tinha orgulho, eu apaguei porque simplesmente não tinha curtida, não tinha comentário, esse tipo de coisa. E por um tempo eu achei que era o certo a se fazer. Porque quando você fica travado com aquele frio na barriga, pensando se vai ter curtida, se o pessoal vai gostar, e essas coisas não vêm, é muito fácil você ficar se culpando e achar que o problema é você. Sendo que o problema nunca foi eu. Era uma métrica que muda toda semana, estava decidindo se o que eu faço é bom ou não. E com isso a minha autoestima ficava uma montanha russa que eu nem conseguia controlar. E isso quase me fez parar de criar vídeo para sempre. Mas quando eu entendi que isso não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, as coisas começaram a mudar e eu comecei a ganhar satisfação em fazer o que eu mais amo em fazer de novo. Se tem uma coisa que a gente não vive sem hoje em dia é rede social. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem acesso a nem Instagram, TikTok, YouTube. Até minha mãe, que tem quase os seus 70 anos de idade, ela tem Instagram, tem Facebook. E uma das coisas que mais influencia a nossa vida vem de uma rede social, que é a validação. Que nas redes sociais é a curtida, é o comentário, é o seguidor. E isso influencia a nossa vida de uma forma tão grande que a gente nem se dá conta. Isso faz a gente viver numa era da recompensa imediata. E se a gente não recebe tanto de curtida que a gente acha que merece, a gente começa a imaginar que o que a gente faz não é bom o suficiente. E isso é uma armadilha que eu fiquei preso durante muito tempo. E o algoritmo entrou nessa lógica. E sabe o que é pior? Ele foi direto para sua cabeça. O algoritmo só quer beneficiar a plataforma que ele está trabalhando. E quantas vezes você viu aquele influenciador que vende curso para você ser viral, falando que o algoritmo mudou de novo? Toda vez que eu vejo isso, cara, eu já começo, ai meu Deus. Se você deixar isso ficar moldando a forma como você faz as coisas, você só vai ficar criando pro algoritmo. Você nunca vai criar para você mesmo e para a audiência que você quer montar. E esse algoritmo vai mudar daqui 3 meses. Uma hora eles vão beneficiar um grupo, outra hora eles vão beneficiar outro. E é muito difícil você ficar correndo atrás disso. É a mesma coisa de ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? O algoritmo muda, aí você tem que mudar o jeito que você cria as coisas. Se você tem um jeito muito particular de fazer essas coisas, um jeito que só você faz, basicamente você não vai se encaixar no algoritmo do jeito que ele tá agora. Aí você vai começar a pensar que você tá ficando ruim, que você tá perdendo ali o jeito de fazer as coisas, quando na verdade não é isso, é o algoritmo que mudou, não você que tá ficando pior. E antigamente, quando você mostrava alguma coisa para alguém que não agradava, pelo menos era para uma pessoa. Hoje em dia é somente para um número frio em uma tela. Por mais que seja uma pessoa do outro lado, ainda é só um número. E eu não tô querendo dizer aqui que eu sou o inimigo número 1 das redes sociais. Muito pelo contrário, eu amo de ficar mexendo. Tanto que eu faço vídeo para redes sociais também. Mas eu não quero que um algoritmo, uma máquina, controle o que eu vou fazer. Porque tem tantas outras coisas que eu posso priorizar antes de pensar em like, antes de pensar em curtida e em número de seguidor. Mas eu não tô querendo dizer que você tem que ignorar like, ignorar curtida. Eu quero dizer que isso vai acontecer, mas isso tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito. Ter um vídeo bem feito, você ter, seja lá o que você faça bem feito, o like, a curtida vai vir independente disso, sabe? Você não precisa da fórmula para ser viral, você precisa só aprender a fazer um bom trabalho. E quando você começa a deixar esse número decidir o que tem valor, você para de enxergar o quanto o seu trabalho vale a pena. Esses vídeos no fundo são mais para mim do que para você que tá assistindo aí do outro lado. Tudo que eu falo aqui é para mim, é sobre mim, mas eu tento colocar como se fosse para você que tá assistindo aí do outro lado também. Então, para mim, esse é o valor real do que eu tô fazendo aqui. Eu tô me ajudando e também tô tentando ajudar você que tá assistindo aí. Esse é o valor real que eu quero encontrar no que eu tô fazendo. E muitas pessoas se perdem e começam a fazer as coisas só por like, só por curtida. E esse não é o caminho que as coisas têm que ser, pelo menos é o que eu acredito.
Então desde que eu comecei a fazer esse canal aqui, nenhum like, nenhum comentário, nenhuma curtida vai influenciar o que eu penso sobre o que eu quero fazer de verdade. Esses dias atrás eu assisti uma animação bem legal, eu vou deixar um nome aqui na tela, e numa determinada parte da animação, um dos personagens fala uma coisa bem legal. Um outro personagem questiona ele sobre o porquê que ele faz aquilo. Ele disse que ele faz pra viver, não que ele ganhe dinheiro com aquilo. É porque se ele não fizer aquilo, ele não consegue viver. Então a vida dele é aquilo que ele tá fazendo. E eu fiquei muito pensativo nisso, sabe? Porque eu já parei um tempo de fazer vídeo e no fundo aquilo foi me consumindo mais do que deixando minha cabeça mais tranquila. E no fundo eu pensei, pô, eu tenho que fazer isso. De alguma forma eu tenho que me expressar, eu tenho que falar. E eu ainda não tenho certeza se é pra isso que eu nasci, se essa é a minha vocação. Mas se eu deixo de fazer isso, eu sinto falta, sabe? E se você tá tentando fazer alguma coisa, seja vídeo ou seja qualquer outra coisa, para por um segundo e se questiona se você ainda iria continuar fazendo isso se você não tivesse curtida, se você não tivesse seguidor. É um pensamento muito legal para você botar na sua cabeça aí, que vai te dar um norte se você realmente está fazendo isso porque você gosta de fazer ou se você está fazendo só por like. Eu gosto de correr às vezes, quem me segue no Instagram vê que eu vou correr de vez em quando. Eu tenho uma recompensa no mundo real que é melhor do que curtida e melhor do que o like. Quando eu tô correndo, eu não penso em mais nada a não ser em respirar. E isso me faz bem, porque durante aquela hora que eu tô correndo, eu não penso em mais nada a não ser tentar respirar. Então eu esqueço os problemas, eu esqueço todas as outras coisas que estão na minha cabeça. E durante aquele tempo eu fico em paz, só tentando respirar. Isso é a recompensa real pra mim. Eu não vou por like, eu não vou por curtida, eu não vou pra criar conteúdo. E no fundo é isso que realmente importa, sabe? As coisas que a gente realmente tem que ter como recompensa, muitas vezes não vão estar numa tela. E esse é o pensamento que eu deixo final. Esse vídeo ficou um pouco mais solto, mas é um vídeo mais pessoal, um vídeo que eu queria falar sobre, que a mensagem principal no fundo é que nem tudo que acontece de bom na sua vida, nem toda recompensa de verdade que você vai receber vai ser um like, vai ser um seguidor. A maioria das recompensas reais que você recebe é no mundo físico, é aqui fora. E se você tem alguma coisa a falar sobre esse assunto, fica aqui meu convite para você deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler e eu vou responder todos. E se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui o meu convite também para você se inscrever. Também eu queria pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, porque ele é o parâmetro para eu saber se você tá gostando desse vídeo ou não. Não tem outra forma de eu saber. Então eu tenho que pedir para você o like aqui, porque é o praxe do YouTube, né? E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, aqui nesse canal tem vídeo toda terça-feira. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço e tamo junto.